e aí num nível que a gente já coloca mais como avançado. E eu vou te contar um segredinho agora. As minhas máquinas que eu tenho hoje em dia estão mais aqui nesse segundo nível, tá? Eu tenho até máquinas do terceiro, mas enfim, já tive mais, já me desfiz de algumas, depende do momento que eu tô da minha vida profissional, né? Se eu tenho uma oficina maior, se eu não tenho. Mas, de forma geral, as minhas máquinas giram em torno desse nível 2 avançado aqui, tá? Então, é uma situação que você está um pouco mais envolvido com a marcenaria, né? E também com um pouquinho mais de espaço aí na sua oficina, na sua casa, beleza? Quando eu digo oficina, eu tô querendo dizer na sua casa mesmo, tá? Porque eu acredito que a maioria de nós, né, tenhamos a nossa oficina em casa ou no apartamento. Então são algumas máquinas estacionárias e máquinas manuais, que eu coloquei aqui como segundo nível, que eu ainda não acho que é aquela máquina super avançada e não sei o que, né? Digamos que ela esteja ali naquele segundo momento, que você já sabe que gosta da marcenaria, já está envolvido, já quer ir para um nívelzinho além, tem um pouquinho de espaço, está com uma graninha, né? E já começa aí a namorar e a comprar cada uma dessas máquinas. Então, por exemplo, uma serra circular de bancada, né? A nossa queridinha. Eu diria que até uma das primeiras dessa lista aqui que a galera acaba comprando. Segunda, serra meia esquadria. Quem sabe o que é uma serra meia esquadria? Cara, a serra meia esquadria, ela é uma máquina estacionária, assim como a serra circular. Ela não fica no chão, ela fica em cima de uma bancada e geralmente ela é usada para cortar caibros, ripas, sarrafos, ou seja, pedaços de madeira que não são tábuas, pranchas, o que tem ali até 15 centímetros de largura, né? Comprimentos grandes, né? 2, 3 metros, 15 centímetros de largura se a gente estiver falando de uma máquina dessa, que não tem pescoço telescópico, né? A de pescoço telescópico vai até uns 30. Então ela fica no máximo ali, no máximo que essas máquinas cortam, até uma tábua de pinos de largura, tá? Agora a gente tem uma furadeirazinha de bancada, que sinceramente eu acho uma máquina muito boa de ter. É uma máquina muito prática, agiliza muito o serviço, sabe? Serviço assim que eu digo é mesmo sendo um hobby, exatamente como hobby, agiliza muito. É muito gostosa de usar, assim, é uma máquina que não faz barulho nenhum. Você não tem noção de quantas vezes eu já usei essa máquina de madrugada. Eu tô falando sério, não tô brincando não, eu moro em apartamento. Eu já usei a furadeira de madrugada inúmeras vezes. É claro que se você for fazer um furo com uma broca Foster, grossona, o atrito dela com a madeira vai fazer um barulhinho. Agora, se você furar com uma broca fina, essa máquina praticamente não faz barulho. Pelo menos a que eu tinha, a que eu tenho, né? Ela não faz barulho. E é uma máquina básica, é parecida com essa aqui da gama, é até menos robusta, eu diria. Essa parece ter um motor de meio cavalo, a minha tinha de 1/3 de cavalo. Tinha não, tem. A gente pode ver também, numa situação média, uma tupi invertida. Eu sempre falo do pessoal aqui, pô, dando essa dica de inverter a tupia. Esse caso, nessa foto que eu separei para você, é uma bancadinha de tupia já pronta, tá? É gringa, né? Nos Estados Unidos, sei lá de onde, eles fazem muito esse tipo de coisa, né? Lembra que eu falei aqui nas aulas anteriores? Eu falei da China, né? Mas não só a China. Eles pegam coisas que marceneiros robistas, profissionais, não importa, a galera que tá na internet desenvolve, inventa e pessoas... essas empresas vão lá e produzem isso, fazem isso realmente para produzir para quem quiser comprar mesmo. Tá? De uma forma bem geral, né, gente, falando. Então, beleza. Temos aí serra circular de bancada. Eu tenho uma há bastante tempo. Serra meia esquadria eu também tenho. Já pensei em me desfazer, mas não consigo. Ela não é muito grande, não ocupa muito espaço. Ocupa um espacinho de bancada, tá? Se você quiser ter outras máquinas, assim, como eu tenho a serra circular, eu já pensei em me desfazer da meia esquadria, mas eu tenho medo de sentir uma falta dela. Complicado. Furadeirazinha de bancada, tupi invertida. Vamos lá para a próxima, lixadeira de disco pequena. Uma lixadeirazinha dessa aqui, ó. E agora eu vou confessar para vocês. Cara, eu não conheço ninguém, né, do pessoal da marcenaria, eu conheço bastante gente que tem uma lixadeira dessa. A única vez que eu usei uma lixadeira de disco profissional foi na minha faculdade, ela era bem maior que essa. Mas essa aqui me faz entender que existe já, não sei se no Brasil, mas eu acho que sim, modelos bem menores de lixadeira de disco, né, modelos potentes, interessantes, que olha o motorzão dela aqui, que suportam bem o lixamento, tá? E que não necessariamente são muito grandes. Então são máquinas estacionárias também para ficar em cima de uma bancada. Muito legal mesmo. E próxima aqui que a gente pode pôr na sua lista, uma lixadeira de cinta manual. Cara, agora eu vou contar para você quando que eu percebi que eu queria uma máquina dessa. Uma vez que eu fui fazer um trabalho, foi uma montagem de uma festa. Na verdade, eu e minha equipe, né, na época a gente produziu o cenário da festa, tudo que era de elementos da festa, muita coisa de madeira, a gente produziu e levou para montar. Na montagem, tinha uma outra galera ali meio que fazendo outras coisas e parecido com a gente, né, de montagem também, uns cara bom. E aí eu vi um maluco com uma lixadeira dessa, fazendo um acabamento rápido numa prancha de pinos que tava bruta.
né? E aí o maluco meteu a lixadeira, daqui a pouco o negócio ficou ali branquinho, aquele pino, né, clarinho, bonitinho, sem aquele enrugado bruto. Aí eu falei, caraca, na época eu nem tinha desengrosso. Essa máquina, cara, pode me ajudar muito a parar de sofrer com esses pedaços de madeira bruto, com pedaços de madeira irregular. Nunca tinha pensado que eu precisava de uma máquina dessa, mas a partir daquele momento eu decidi que eu precisava de uma lixadeira de cinta. E foi aí que eu comprei. Cara, é uma maquinazinha legal, mas ela dá uma dorzinha de cabeça, que às vezes a lixa, às vezes não, é muito frequente da lixa arrebentar, você tem que ficar regulando, mas vale muito a pena. Eu, enfim, uso bastante, principalmente para reformar madeiras, né, que já tem aquela camada de tinta, aquela camada de verniz. Para você trabalhar com madeira reaproveitada é uma máquina maravilhosa. E por final aqui uma plana elétrica, que por acaso eu uso muito pouco, né? O meu pai comprou para nossa oficina. Tem muita gente que pergunta dela, né? Eu acho uma máquina interessante, leve, faz coisas que a maioria das outras não fazem, mas não é tão simples de operar, tá? Não é tão simples de operar, mas é bacana também, então tá aqui na nossa lista do nível 2.